Bem-vindos à segunda sessão de Terra e Saúde, ciclo de conversa sobre arquitetura em Terra e Saúde. Eu sou a Ana Velosa, o meu colega... Sou o Rui Morvey e já estivemos na sessão passada e também gostava de dar boas-vindas a todos. Gostava de dizer que estão muitos inscritos, um bocadinho espalhados pelo mundo e, de facto, é muito... congratulamos que estejam todos com interesse neste tipo de temas. Portanto, supomos que o interesse destas temáticas é relevante para aquilo que as pessoas pretendem. Na sessão passada, nós tivemos uma primeira sessão cujo tema, dentro da terra e da saúde, foi bastante focado na qualidade do ar interior, no conforto, mas nós nesta sessão vamos um bocadinho além e vamos falar também em termos numéricos e de investigação daquilo que tem sido aplicado nesta área. Eu começava por dizer que as nossas atividades humanas, no fundo, em particular a construção ou o setor da construção, têm como consequência o esgotamento dos recursos e a escassez da energia, a saturação das emissões, a criação de resíduos, entre outros, e por essa razão é imperativo, de facto, procurar novas soluções com menores ou nenhuns impactos ambientais. Por isso, para começarmos hoje, eu perguntaria à nossa primeira convidada, Idália, poderá o material terra ser uma resposta? Vamos ver o que é que ela nos traz e gostávamos de apresentar um bocadinho. Sim. A Idália Gomes é professora adjunta do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Ela doutorou-se em Engenharia Civil nesta área específica da terra com uma tese intitulada Conservação de Construções de Taipa, Argamassas de Reparação. E desde então tem participado em projetos de investigação na área da construção sustentável, é consultora NZED e tem trabalhado nesta área especificamente da construção em terra. Damos a palavra à Idália. Olá, boa tarde a todos. Desde já obrigada pelo convite. Vou então começar a fazer a minha apresentação. Eu não sei se posso partilhar a tela. Digam-me só se estão a ver. Perfeito. Tá? Muito bem. Eu não posso começar esta apresentação sem vos falar do roteiro para a neutralidade carbónica de 2050, que pretende apoiar o compromisso de atingir a neutralidade carbónica através de cenários macroeconómicos, desenvolvimento de trajetórias alternativas para todos os setores e análise do impacto das medidas de promoção da economia circular, com o efeito da descarbonização da economia. Tem como principal objetivo reduzir as emissões e remoções dos gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono e o metano. Um dos cenários na construção será a diminuição na utilização de materiais como o cimento e o aumento na utilização de materiais mais sustentáveis. Também a Organização das Nações Unidas definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte de uma nova agenda, a Agenda de 2030, e no que diz respeito à presente apresentação, podemos observar o ponto 11, 12 e 13, que estão inteiramente ligados à engenharia civil e, claro, à área da arquitetura. No que diz respeito ao ponto 11, às cidades e comunidades sustentáveis, um dos objetivos é aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades e prestando em especial atenção à qualidade do ar. No que diz respeito à produção e consumo sustentáveis, até 2030 o objetivo será reduzir substancialmente a geração de resíduos
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização. O ponto 13 refere-se à ação climática, à Diretiva Europeia sobre o desempenho energético de edifícios e obriga a que nos novos edifícios seja implementado o NZEB, ou seja, Nearly Zero Energy Building, em que os edifícios tenham necessidades quase nulas de energia. Assim sendo, quais são então os objetivos de uma arquitetura sustentável? Limitar o impacto da atividade humana na natureza, mas garantindo sempre os espaços saudáveis nos nossos edifícios. E a pergunta será como? Uma das possíveis respostas será através da utilização de materiais de construção com reduzido impacto ambiental e que ao mesmo tempo contribuam para a melhoria da qualidade do ar interior. Para que tenham a noção, a Organização Mundial de Saúde estima que 3,8 milhões das causas anuais de morte sejam atribuídas à poluição do ar interior nos edifícios. A qualidade do ar é então muito importante para o conforto, mas também para a saúde dos habitantes dos edifícios, uma vez que uma fraca qualidade do ar tem um alto impacto na saúde, baixo conforto e fraco desempenho cognitivo nos ocupantes. É ainda importante referir que muitas vezes os níveis de poluição no interior dos edifícios é superior àquilo que é verificado no exterior. Estas considerações também foram um pouco referidas na semana passada. E porquê é que estes dados são tão alarmantes? Para já porque as pessoas passam grande parte do seu tempo dentro dos edifícios. Atualmente cerca de 50% da população vive nas cidades e cerca de 80% a 90% passa a vida dentro dos próprios edifícios, ainda mais agora com a situação atual que estamos a passar da pandemia. Os fatores mais comuns que afetam a qualidade do ar interior são bolores, ácaros, químicos, fungos. Nos novos edifícios temos então as tintas, os vernizes, ou seja, uma vasta diversidade de compostos orgânicos voláteis que nos aparecem nos nossos edifícios. Estes fatores podem então ser os fatores internos, mas também podem ser fatores externos, ou seja, o ambiente exterior pode estar contaminado e mesmo com uma fraca ventilação com o interior poderá contaminar o ambiente interno. Uma exposição particularmente prolongada dos ocupantes a uma fraca qualidade do ar pode produzir sintomas como fadiga, problemas respiratórios, dores de cabeça, tonturas, entre outros. Os efeitos tornam-se ainda mais gravosos quando os ocupantes estão expostos a níveis elevados de contaminação ou uma exposição bastante prolongada. Estão aqui alguns exemplos de exposição ao dióxido de carbono. E neste momento estão a perguntar então qual é que é o papel da terra como material de construção. A terra, enquanto material de construção, apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente as económicas, por ser um material local, sem necessidade de transporte ou calcinação, de fácil extração e transformação e com baixos custos de processamento. Ao mesmo tempo é ecológica, ou seja, apresenta um baixo consumo de energia associado ao fabrico, em muitos casos ao seu transporte, uma vez que a terra é obtida no local de implantação da obra, no caso de não estar contaminada, como vimos na semana passada. Reduzimos assim a pegada de carbono e, consequentemente, a redução de emissões de CO2, devido à baixa energia incorporada. A facilidade de reutilização e a reciclabilidade, que nos casos dos elementos de terra não estabilizada, é ainda uma vantagem ambiental, permitindo a sua reutilização a 100%. Apresenta ainda como contributo o conforto térmico, devido à sua baixa condutibilidade térmica, que se deve à grande inércia em virtude da espessura das paredes, que é bastante significativa, e ainda como contributo para o conforto interior. Este facto deve-se à capacidade da regulação da umidade relativa do ambiente interior e confere à argila, que é conferida pela argila, que é higroscópica, ou seja, favorece a regulação da umidade relativa nos ambientes. Existem atualmente evidências científicas suficientes que relacionam queixas e desconforto ambiental, sentido por parte dos ocupantes dos edifícios, com os vários materiais de construção utilizados no interior. Aspectos higiênicos e humanotoxicológicos começam atualmente a ser estudados nos ambientes construídos,
por forma a garantir a existência de ambientes agradáveis e confortáveis, mas principalmente saudáveis. A terra como material de construção possui uma alta capacidade de absorver e libertar o vapor de água, o que contribui para equilibrar a umidade relativa e a temperatura interna, promove o conforto dos ocupantes nos edifícios e a própria qualidade do ar interior. Muitas vezes este conforto é sentido, mas é sentido de uma forma empírica, ou seja, pelos ocupantes. Está comprovado que em construções de terra, quando o paramento está à vista, ou mesmo quando são utilizadas argamassas de terra, estas apresentam um efeito bastante ativo no equilíbrio termo-higrométrico, quando comparado com outros materiais. Muitas vezes no interior das edificações são deixadas pequenas janelas sem reboco, como podem ver nas imagens, para que este fenómeno aconteça, para que este fenómeno se dê. O facto de construir com terra irá também ajudar na não aplicação de tintas, que apresentam valores bastante elevados de compostos orgânicos voláteis. Os revestimentos destas construções terão de ser à base de terra, no seu interior, por exemplo, e no exterior cal e terra, ou barramentos à base de cal, minimizando assim os poluentes no interior dos edifícios. Mas como é que este material, ou seja, o material terra, se comporta em contacto com os gases poluentes e qual a sua contribuição que podem ter para a redução destes gases? Como verificámos no trabalho da Flor Bela apresentado na semana passada, a argila e outros materiais mais naturais conseguem absorver alguns dos compostos orgânicos voláteis que estão presentes no interior dos nossos edifícios. Falo-vos aqui muito rapidamente sobre o projeto INDID, que teve como objetivo estudar e avaliar a eficiência e o comportamento dos rebocos de terra, comparando com rebocos correntes utilizados em Portugal, referentes à captação de poluentes presentes no ar interior. Alguns dos resultados já vos foram apresentados ao longo desta pequena apresentação, como a capacidade de absorção e ou libertação do vapor de água das argilas, mas o estudo continua em curso e o objetivo futuro será analisar o comportamento dos rebocos face a alguns poluentes, nomeadamente couves e CO2. Em jeito de conclusão, devo referir que a qualidade do ar interior é de extrema importância para a saúde humana. É possível compreender os fatores que podem modificar a qualidade do ar interior, tendo em conta as fontes de poluição. A terra, enquanto material de construção, é um material saudável, uma vez que não liberta poluentes, não apresenta grandes consumos energéticos. E a terra, como material de construção, pode garantir uma melhor qualidade do ar, sendo uma ótima opção e solução também. Obrigada e espero ter cumprido os 10 minutos que me foram atribuídos. Rui, estás sem som. Muito obrigado, Idália. Acho que fizeste um bom apanhado de tudo o que era de facto importante nós aqui trazermos. Queria só pedir uma coisa, é que efetivamente a Idália fez um trabalho notável de velocidade e eu ia pedir à próxima oradora para ser um bocadinho mais contida, porque nós temos pessoas de várias línguas e era importante, se calhar, sermos um bocadinho mais contidos. Mas foi um ótimo trabalho, Idália, não fiques preocupada, está bem? Obrigado, hein? Obrigado. Vou passar aqui a palavra à minha colega Ana, que quer apresentar a próxima convidada. Bem, boa tarde. A próxima oradora será a professora Paulina Faria, que é doutorada em Engenharia Civil e tem também o curso de Préservation d'Architecture da Terre, do CRATER. Ela é professora associada da Universidade Nova de Lisboa e está ligada à Associação, já esteve ou está ligada à Associação Centro da Terra, também da Rede Ibero-Americana, ProTerra e Comos, onde colabora com o ICA, trabalha também na Scientific Committee on Urban Architectural Heritage da RILEM. Portanto, a Paulina Faria com um grande percurso nesta área da terra.
Então, obrigada pelo convite. Vou também, na continuidade das conversas da semana passada e agora desta apresentação da Idália, falar um bocadinho aqui, no caso particular, do contributo para rebocos de terra, para o conforto e para a saúde. Um reboco interior quer-se, eu diria, eco-eficiente. Portanto, em vez de já ser só eco-eficiente, nós queremos eco-eficiente, porque nós queremos que ele desempenhe uma quantidade de funções, umas técnicas, para ser eficiente, outras ecológicas e outras ainda económicas. E, portanto, se conseguirmos juntar tudo, teríamos o dito reboco ideal. Não cabe ela sem senão, e, portanto, nós temos aqui sempre de jogar num compromisso entre escolhas. Mas pensando num reboco interior, a sua função principal é de proteger o suporte. E é por isso que nós o aplicamos. Porque se não precisássemos de proteger o suporte, não precisávamos de aplicar nenhum reboco. Obviamente não é a única razão, às vezes podem haver também razões estéticas, mas o que nós não podemos fazer é aplicar um reboco que, em vez de proteger o suporte, que vá contribuir para a sua degradação. Portanto, é melhor não aplicar reboco nenhum do que correr o risco de estar a aplicar um que vá danificar o suporte. E embora às vezes não pareça, muitos fazem isso. Obviamente, sem pôr o risco de proteger o suporte, nós, dentro do possível, queremos também que o reboco que vamos aplicar seja durável. Também queremos, obviamente, mesmo que não seja a razão principal, que ele esteticamente tenha um bom desempenho. Agora, mais na parte da ecologia, nós queremos que ele seja formulado com materiais de baixa energia incorporada e que, dentro do possível, até use resíduos, para, usando resíduos, usar menos materiais virgens. Por outro lado, e agora em termos de características que nos últimos anos têm surgido como muito importantes, na continuidade do que a Idália estava a falar, nós queremos que os rebocos que nós aplicamos sobre paredes de terra ou sobre paredes de alvenaria, de tijolo, sobre todo o tipo de alvenarias, dentro do possível, que eles possam contribuir para melhorar a qualidade do ar interior. Portanto, primeiro que tudo, que não piorem essa qualidade, portanto, não libertem compostos tóxicos e, se possível, que eles capturem poluentes. Isso seria então ainda melhor. E isto entronca um pouco na conversa da semana passada da Carla Florbela. Portanto, nós queremos que os rebocos possam contribuir para não só a melhoria da qualidade do ar interior, no aspecto dos poluentes, mas também que possam contribuir para que nós possamos ter maior conforto sem gastar tanta energia. E, portanto, se tivermos rebocos que possam funcionar como um buffer higrotérmico passivo, não temos de estar com equipamentos, nomeadamente da AVAX, a fazer essa função. E também queremos, obviamente, que tenham um custo acessível. E, obviamente, muitas destas características estão interligadas e temos de parametrizar quais aquelas a que temos de dar mais importância face às outras. Obviamente, há aspectos aqui que são específicos para rebocos interiores e que não se aplicam em rebocos exteriores. Aqui temos dois exemplos, duas fotografias, com uma aplicação manual do lado esquerdo e com uma aplicação por projeção mecânica do lado direito, de rebocos de terra aplicados sobre alvenarias correntes. Portanto, num caso, blocos de betão furados e do outro lado, blocos de tijolo também furados. Em termos de rebocos de terra, e rebocos em geral primeiro, rebocos são sistemas produzidos pela aplicação de uma ou mais camadas de argamassas no revestimento de paredes e tetos. Eu acho que toda a gente sabe o que é que são argamassas, mas uma argamassa convencional, atual, é uma mistura de pelo menos um ligante e pelo menos um agregado com água. É aplicada no estado de plástico e depois de ser aplicada endurece
e torna-se como se fosse uma rocha artificial. No caso das argamassas de terra, elas são ligeiramente diferentes no aspecto de não temos propriamente dois materiais, podemos ter apenas um, porque podemos ter apenas uma terra que, se for bem proporcionada, ela pode já ter nela própria a argila suficiente para funcionar como ligante e o silt e a areia suficiente para funcionarem como agregado. Obviamente, se eu tiver uma terra, eu não vou usar aquela terra superficial, estou a falar de uma terra que está pelo menos 50 centímetros abaixo. Quando escavo essa terra, tenho de desterroar a terra e tenho de remover partículas muito grandes, porque se quer fazer um reboco com a argamassa de terra, um reboco tem uma espessura de 1,5 cm, 2 cm, e portanto tenho de remover agregados de maior dimensão para ficar apenas com os que têm a dimensão normal das areias e mais fininhos. Misturamos com água e podemos ter a argamassa pronta. E isto é uma argamassa que tem milénios, porque digamos que foi o primeiro compósito alguma vez usado pela humanidade, quando há muitas, muitas décadas os homens começaram a movimentar-se pelo mundo, não tinham cavernas para se proteger em todos os sítios e em muitos sítios tinham de pegar nos troncos, fazer tipo uns tupis e pegarem argamassa de terra local para preencher o espaço entre os troncos. Portanto, a argamassa de terra é tão longínqua como isso. No entanto, tem sido aplicada ao longo dos séculos, ao longo dos milénios até, e continua a ser aplicada atualmente, agora num revivalismo que ocorreu devido às características de ecologia que muitas pessoas põem na ordem do dia. Para uma argamassa de terra, são frequentes proporções volumétricas de 1 volume de argila para 3 volumes de silt e areia. Se a minha terra tiver essa proporção de argila para silt e areia, eu posso fazer a argamassa direta. Mas se eu tiver muita argila, face à quantidade de silt e de areia, eu posso ter de adicionar uma areia complementar. Quem diz uma areia complementar também pode dizer um agregado reciclado complementar. Ou fibras naturais que podem ter também algum efeito no corte, na redução da proporção da argila, podem ter algum efeito também na redução da retração, mas principalmente têm algum efeito na parte estética. E muitas vezes há donos de obra que pedem por causa disso. Agora, como vamos ver já um bocadinho mais à frente, eu posso dizer desde já, como a Idália também já disse, as argamassas de terra são muito higroscópicas. E quando dizemos muito higroscópicas, são mesmo muito face a outras argamassas mais correntes. No entanto, essa higroscopicidade depende do tipo da argila que aquela terra tem e do teor em que essa argila está na composição da argamassa. Agora, quando nós temos uma argamassa só de terra, digamos assim, ou terra e areia, ou terra e fibras, essas argamassas são vulneráveis à água e por isso não têm durabilidade para serem aplicadas no exterior tal qual. Se nós quisermos uma argamassa de terra para aplicar não em reboco interior, mas em reboco exterior, temos de adicionar outros constituintes, dizemos que vamos estabilizar a argamassa de terra. Ou então, aplicámo-la e temos de fazer um tratamento superficial para conferir durabilidade a esse reboco. De outra maneira, quando viesse chuva, íamos rapidamente degradar-se e não íamos ter uma durabilidade considerada aceitável. Eu chamo a atenção que os rebocos são normalmente camadas de sacrifício, portanto estão lá para proteger a parede. É aceitável que se vão degradando ao longo do tempo para que a parede não se degrade. Agora, ninguém quer aplicar uma argamassa num reboco exterior que chova e que fique quase sem reboco.
E, portanto, estamos a ser aqui muito claros, estamos a falar de argamassas de terra para rebocos maioritariamente interiores, que é o que nos interessa aqui, porque estamos a falar essencialmente de saúde dentro dos espaços interiores. Agora, nós podemos adicionar baixos teores, nomeadamente de cal aérea ou de gesso, e fazer uma estabilização da argamassa através dessa adição de ligante. Também podemos fazer através da adição de gorduras naturais ou outros bioprodutos para melhorarem a durabilidade da água, na própria formulação da argamassa, ou ainda podemos aplicar tratamentos superficiais, por exemplo, por caiações, aí estamos a esconder um pouco a argamassa, ou por barramentos, que são camadas um bocadinho mais espessas, feitas também à base de cal ou de gessos. Podemos fazer tratamentos superficiais pela aplicação de óleos ou outros bioprodutos. Agora, dentro da higroscopicidade dos rebocos interiores. A higroscopicidade, como a Idália há bocadinho falou, é a capacidade para captar umidade, absorver umidade. E depois a capacidade também para libertar essa umidade, para desadsorver a umidade. A umidade que está no ambiente. E, portanto, se nós estivermos num ambiente em que tenhamos materiais que sejam higroscópicos, vamos ter a capacidade de parte da umidade, quando o ambiente está muito úmido, ser captada por esses materiais. Por outro lado, quando o ambiente fica muito seco, esses materiais poderão libertar essa umidade. E com isso conseguimos ter como se fosse uma inércia higroscópica, um buffer de umidade passivo nesses materiais. Nós sabemos que se estivermos a trabalhar, a respirar num ambiente muito seco, isso é mau para o nosso sistema respiratório, e num muito úmido também é. E por isso, estarmos numa gama, conseguirmos estar numa gama mais equilibrada, tem um contributo bastante grande para a nossa saúde. A higroscopicidade pode ser de rebocos, pode ser aferida segundo uma norma alemã, que classifica os rebocos em 3 classes de higroscopicidade, a 1, a 2 e a 3, sucessivamente melhores. E para fazermos os ensaios segundo esta norma, usamos uns provetos de reboco bastante grandes, com uma área de 1000 cm², porque têm 50 cm por 20, e 1,5 cm de espessura, aplicados em moldes metálicos, e portanto aquela superfície exposta é de 1000 cm². Para a absorção, os provetos são estabilizados a 50% de umidade relativa, depois são colocados a 80% de umidade relativa e vai-se verificando ao fim de 1 hora, 3, 6, 12 horas, qual é o aumento de massa que o proveto teve. O aumento de massa é a umidade que ele captou. Na desabsorção é um pouco ao contrário, o proveto está estabilizado a 80% e é colocado a 50%, portanto a um ambiente mais seco, e a massa é novamente avaliada ao longo do tempo. Estamos aqui a falar de 80-50, nem sequer são umidades relativas muito extremas. Estamos a considerar aqui umidades relativas que facilmente, dentro das nossas habitações, dentro dos nossos locais de trabalho, são atingidos de verão ou de inverno. Então, este gráfico aqui mostra uma comparação que nós fizemos, foi até no âmbito do doutoramento do arquiteto José Lima, que está quase a acabar a tese, e comparou uma argamassa, um reboco de uma terra, e é uma terra ilítica, nem sequer é das terras mais higroscópicas. Mais à frente, se eu tiver tempo, ainda vos mostro assim, uma comparação entre diferentes terras. Portanto, um reboco com uma terra ilítica, a vermelho, com um reboco de gesso, que está cá para baixo, um reboco de cal aérea, que também está cá para baixo, um reboco de cal hidráulica natural, que está ali ao pé do verde, e o verde é uma placa de gesso cartonado. A primeira vez que nós fizemos estes ensaios, comparando, por exemplo, com o gesso, ficámos bastante surpreendidos, porque achávamos que a estas umidades relativas íamos ter melhores características. E realmente aquele reboco de gesso que nós fizemos, foi formulado em laboratório, teve umas características baixas,
tal como o reboco de cala aérea. Portanto, podemos ver aqui que quando o ambiente ficou úmido, em 12 horas, e 12 horas estamos aqui a falar aqui a este nível, depois ainda continuámos para as 24, mas a 12 horas tínhamos mais do dobro do que a higroscopicidade da placa de gesso cartonado e do reboco com a cal hidráulica natural e 7 vezes mais do que os rebocos de gesso e cal aérea. Portanto, imagina que tínhamos estado num quarto a dormir e a produzir vapor de água e qual era a capacidade que diferentes rebocos teriam para captar essa umidade relativa. E depois ainda vimos outra coisa interessante, que é, enquanto, por exemplo, aqui o de gesso e o de cal aérea, ao fim de 3 horas, já tinham praticamente gasto toda a sua capacidade, aqui o de terra, ao fim de 24 horas, ainda parecia que estava a continuar a querer subir. Portanto, a sua capacidade, e eram rebocos todos com a mesma espessura, de 1,5 cm, a sua capacidade nem às 24 horas esgotou. Ele ia continuar, não sabemos até quando, depois parámos, quer dizer, por acaso sabemos que fizemos mais, mas não interessa agora aqui mostrar. O que mostra que o reboco de terra é mesmo muito higroscópico. Não é só um bocadinho mais, é muito higroscópico mesmo. E as pessoas pensam, mas um reboco de terra se calhar não vai ter características mecânicas nenhumas, se calhar é muito fraquinho, se calhar bate-se e parte. Só para vos mostrar aqui em termos de comparação, aqui são as características mecânicas do reboco de terra, portanto, resistência à compressão, à flexão, aderência ao suporte, que aqui realmente não é muito alta, o suporte também era um tijolo corrente, normal, não uma parede de terra, e aqui o modo de elasticidade dinâmico. Mas o que vemos aqui é que as características que tivemos para o reboco de terra foram maiores do que as que tivemos para um reboco de cal aérea. E até maiores do que para o que tivemos para o reboco de cal hidráulica natural, que ainda ficámos mais espantados. Mas obviamente isso é assim, aqui foi um reboco de cada que foi analisado. Não quer dizer que outro reboco, de outra cal hidráulica ou de outra cal aérea, tivesse outros resultados. O de gesso realmente teve características mecânicas mais altas. Mas isto só para vos dizer que um reboco de cal não tem piores características, por exemplo, um de terra não tem piores características de um de cal. São características muito parecidas. E, portanto, nós que sabemos que para rebocos interiores não precisamos de características mecânicas elevadas, porque normalmente características mecânicas elevadas está associada a fissuração também elevada, que nós não queremos esteticamente para rebocos, podemos ver que as características não são nada de desprezar também em termos mecânicos. E, portanto, do ponto de vista da durabilidade, temos de ter cuidados em proteger, por exemplo, esquinas, como temos de proteger esquinas com outros tipos de argamassas de reboco. Aqui só para vos mostrar o efeito de uma pequena estabilização, uma pequena adição de 10% de cal aérea ou de gesso, à mesma argamassa de terra ilítica, baixou pouco com a adição de gesso, mas já mais significativo com a adição de cal aérea, que é esta aqui, a azul. E, portanto, quando nós queremos estabilizar um reboco de terra com um ligante, cria-se uma rede que vai interromper, dificultar um bocadinho ali o trabalho das argilas, que são umas lamelas, vai interromper essa boa ligação das lamelas e vai reduzir a parte higroscópica. Também vai clarear um bocado a cor. Se eu tiver uma terra assim, tipo cor de tijolo, avermelhada, fica bem mais clarinha. E o pior de tudo, do meu ponto de vista, que é bom se fosse para um reboco exterior, mas que já não é bom do meu ponto de vista para um reboco interior, é que ao reduzir essa higroscopicidade, também torna o reboco irreversível, digamos assim. Eu, com um reboco não estabilizado, chego lá com uma esponja e altero, e com o reboco com as adições, mesmo de baixas quantidades de gesso e cal, já não consigo fazer isso. Em alternativa,
à adição de gesso ou de cal, podemos, por exemplo, introduzir óleos naturais, por exemplo, óleo de linhaça, na formulação do reboco, se o quisermos, por exemplo, para o exterior, ou aplicar tratamentos de superfície, e dessa forma não estamos a alterar propriamente a argamassa. Ela, um dia mais tarde, pode às mesmas ser reversível. E só para acabar, estou-me aqui já a esticar um bocado com o tempo, só para vocês poderem ter, em termos de comparação, a argamassa de terra que mostrei há bocadinho é esta aqui a vermelho. Se eu comparar, por exemplo, com uma terra caulinítica, eu à partida terei valores de higroscopicidade mais pequenos. E se comparar com uma monte-murilonítica ou com uma bentonítica, tenho valores mais altos, bastante mais altos. Só que, normalmente, estas bentoníticas também retraem mais e, portanto, não gostamos tanto assim delas. Digamos que no meio está a virtude e entre estas três argilas temos trabalhado mais com a terra ilítica. Só para terminar, pronto, no fundo, penso ter-vos mostrado que, na continuidade das apresentações anteriores, os rebocos de terra podem ser muito ecoeficientes por terem baixa energia encurtada, capacidade para serem duráveis desde convenientemente concebidos e executados, poderem contribuir significativamente e de forma passiva, sem consumos de energia, para equilibrar a umidade relativa nos espaços interiores e, dessa forma, para o conforto e a saúde dos ocupantes. Para conceber um reboco de terra ecoeficiente não há uma solução, quer dizer, nós podemos comprar um pré-doseado, mas também podemos fazer outros com terras locais. Deve escolher-se em função do tipo de aplicação, o suporte, o elemento onde vai ser aplicado, o contexto da aplicação. Devemos detalhar zonas singulares, por exemplo, reforçar esquinas, por exemplo, tratar a superfície em zonas onde possa ocorrer a entrada de água, por exemplo, uma janela aberta num dia de chuva, zonas perto de torneiras, e, portanto, temos vários modos de poder intervir sem estragar o que é ecoeficiente do reboco de terra e mantendo-o durável. E muito obrigada pela vossa atenção e fico disponível para eventuais questões que queiram colocar. Obrigada, Paulina. Nós vamos agora escrever a todos no sentido de se podem inscrever para questões que serão respondidas depois das 3 apresentações. Tem aqui embaixo o bate-papo que vos permite colocar questões que nós colocaremos, por escrito que nós depois colocaremos aos diversos oradores. Muito obrigada por esta apresentação. Acho que já não temos dúvidas depois da Paulina e da Idália nos terem explicado muito bem que a terra, os elementos, portanto, todos os elementos, desde rebocos a paredes em terra, trabalham muito bem em termos de higroscopicidade. Também não temos dificuldade em perceber como a terra é interessante como material de construção e ligado àquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas ainda temos, talvez, algumas dúvidas ligadas, por exemplo, com a questão técnica da terra. Ok. Passo eu agora a apresentar o próximo orador. É o Jorge Fernandes. Ele é arquiteto e licenciou-se em Évora, em 2007, e também é mestre em Construção e Reabilitação Sustentável pela Universidade do Minho, com o contributo, o trabalho de dissertação que fez foi um contributo à arquitetura vernácula portuguesa para a sustentabilidade dos edifícios. Ele desenvolve neste momento uma tese de doutoramento e está a fazer uma investigação sobre os princípios da sustentabilidade da arquitetura vernácula portuguesa, com enfoque precisamente no desempenho térmico, no conforto e na avaliação do ciclo de vida. Gostamos muito de o ter por aqui, portanto, também queremos perceber o que é que ele nos vai trazer hoje para partilhar. Está bem? Jorge, podes entrar, faz favor. Ok, olá, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado à organização pelo convite. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Espero que isto funcione bem.
Então, boa tarde a todos, obrigado pelo convite por parte da organização, é sempre um prazer participar nestas sessões. O que eu vou apresentar aqui, em parte já tenho a vida facilitada na parte da introdução, porque a Idália e a Paulina já fizeram esse trabalho por mim e alguma explicação mais técnica que eu também não seria capaz de dar. E o que eu vou apresentar está enquadrado no projeto Rever, em que nós fazemos realmente monitorizações e avaliação de conforto térmico de vários tipos de edifícios vernáculos portugueses, e hoje o ênfase que eu vou mostrar, ou o ênfase vai ser dado ao desempenho térmico e ambiental da construção em terra. Então, relacionado com a qualidade do ambiente interior, ou a qualidade do ar interior, como já tinha sido referido, temos então 4 milhões de mortes prematuras relacionadas com a má qualidade do ar, que na Europa representam 1000 mortes por dia, ou seja, há um risco de morte 10 vezes superior a um acidente rodoviário, relacionados com a má qualidade do ar. E isto não é, ou seja, a morte nos edifícios ou causas de edifícios não está relacionada apenas com a má qualidade do ar. Temos também aqui a questão do conforto, ou seja, por exemplo, no excesso de mortalidade no inverno, por exemplo, no Reino Unido, 40% dessas mortes em excesso são relacionadas com más condições de conforto das habitações. Desculpa. E no caso de Portugal, depois depende um bocadinho dos dados estatísticos e do número de anos que são considerados, mas, por exemplo, entre 1990 e 2003, a média de mortes em excesso relacionadas pelo frio, ou por causa do frio, era de 9.047 por ano. E num estudo mais recente, de 2016, comparou entre os dados estatísticos de 1980 a 2013, 28% dessas mortes eram causadas, então, pelo excesso de mortalidade no inverno, e Portugal estava em segundo lugar entre os 30 países europeus, ou seja, era bastante elevado e temos aqui um problema grave relacionado com a qualidade dos edifícios. Mas no caso português nós também temos, e em outros casos, mas nós temos essa questão também, e esta é recente, porque tem do último verão, que são as mortes relacionadas com as ondas de calor também, que também acontecem, não é? E que também são responsáveis por milhares de mortes. E isto aparece também muito relacionado, e às vezes fala-se pouco, não é? Com a pobreza energética, ou seja, pessoas que não têm capacidade económica para manter as suas habitações com níveis de conforto aceitáveis. Na Europa são 50 milhões de pessoas que estão em risco de pobreza energética, e Portugal é um desses países onde há mais situações com um risco maior elevado, e em que 1/5 da população admite que não consegue manter a casa devidamente aquecida. E claro, isso depois advém, ou disso advém outros problemas de saúde, os riscos de pneumonia, as gripes, etc. E claro, isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, porque depois quando as pessoas não têm dinheiro para aquecer ou para climatizar as suas casas, vão ter que usar às vezes meios alternativos de o fazerem, com combustíveis fósseis e coisas assim pouco eficientes, e depois o que vemos aqui é que o risco de libertação de partículas e outros contaminantes dentro do interior dos edifícios até é maior do que, por exemplo, em transporte rodoviário. Não deixa de ser interessante. Por isso, nestas questões da energia, que nós temos de dar um enfoque bastante grande nos sistemas passivos, para reduzir a necessidade de usar então esses sistemas ativos de climatização. E naquilo que nós temos vindo a estudar, achamos particular interesse na arquitetura vernácula, porque não havia sistemas de energia, ou tendo as lareiras, essas coisas, esse tipo de sistemas de aquecimento, vamos chamar-lhe um sistema, por assim dizer. Os edifícios baseavam-se muito em estratégias passivas, não é? Aproveitando a questão do clima local e as suas estratégias, como mais à frente iremos ver. Por isso será interessante perceber essas estratégias para tentar adaptar em situações contemporâneas, para reduzir a necessidade de sistemas ativos. A terra é um material particularmente interessante e é normalmente visto como um material ecológico, não é? Com baixa energia incorporada, etc. Depois teremos que ver se isso é verdade ou não, com dados quantitativos. Nesta questão da saúde, eu vou tentar fazer aqui um contraponto, que é a saúde dentro dos edifícios e depois a saúde fora dos edifícios, não é? Relacionado com os impactos ambientais dos materiais. Este é um exemplo de um hospital na Áustria, que tem uma parede em taipa. É um hospital para tratamento de doentes com problemas respiratórios, e o objetivo desta parede em taipa é tentar regular de forma natural a umidade dentro dos edifícios, para não depender tanto dos sistemas mecânicos para esse efeito. Do lado direito temos a questão das abóbadas tradicionais, numa comparação de um estudo espanhol que comparou com lajes de betão convencionais. O que temos aqui é que, para o mesmo tipo de requisito de desempenho, de carga, não é? Este tipo de sistema construtivo necessitava de menos 75% de energia, tinha menos 69% de emissões de carbono
etc. Ou seja, são materiais bastante interessantes. Em relação aqui ao que eu vou apresentar, os resultados dos estudos que temos feito. Vou dividir em duas partes, uma parte de desempenho e uma parte de conforto térmico e depois uma parte de avaliação de ciclo de vida. No que diz respeito ao desempenho e conforto térmico, ou seja, nós medimos as condições exteriores, não é? O clima exterior, as condições no ambiente exterior e depois as condições no ambiente interior, com todos os parâmetros que têm influência no conforto térmico, para além da umidade e da temperatura, que normalmente são os mais comuns. Nós também fazíamos medições de temperatura média radiante, a velocidade do ar, etc. E também inquirimos os ocupantes dos edifícios para saber se estavam confortáveis ou não, não é? Eu vou mostrar um caso de estudo, que é o caso de estudo 3, que está localizado no sul do país, que é uma construção em Taipa. Muitos de vocês já conhecem isto, que eu já apresentei isto várias vezes. E é um edifício que tem resultados bastante interessantes. Para um edifício que é um edifício antigo, provavelmente de finais do século XIX, tem os sistemas praticamente originais, os sistemas construtivos originais, e é um edifício que durante o verão, como dá para ver aqui, tem uma temperatura interior praticamente plana, não é? É muito, muito estável. A variação exterior é bastante grande, não é? Com muitos dias com temperatura acima dos 35 graus e alguns picos de 40, mas no interior, a linha verde é um sótão, por isso não conta aqui para a estatística, os compartimentos habitáveis, uma temperatura dentro dos limiares de conforto e sempre muito, muito estável. Sem nenhum tipo de sistema de climatização, zero, não tem nada. É só o edifício a funcionar de forma passiva. Em relação à umidade relativa, os resultados também são muito interessantes, porque a umidade relativa dentro dos compartimentos se mantém aqui nesta baliza entre os 40% e os 60%, que segundo os especialistas é uma gama de conforto e o mais adequado para a saúde humana, porque o ar nem está demasiado úmido, não há risco de bolores e outras coisas do género, nem está demasiado seco que venha a secar as vias respiratórias e cause problemas relacionados com isso. Aplicando os modelos de conforto adaptativo, nós vemos aqui que a situação de conforto no edifício durante o verão está no centro, ou seja, tem uma situação de conforto excelente, está mesmo no meio, ou seja, acima desta linha nós estaríamos muito quentes, abaixo desta linha estaríamos com frio, e o edifício tem uma situação quase perfeita. E os 4 ocupantes responderam que se sentiam confortáveis. Durante o inverno, a situação inverte-se aqui um bocadinho, mas os resultados continuam a ser interessantes. Claro que nos espaços que não são climatizados, a temperatura baixa e vem aqui aos 12, 13 graus, por vezes 15, mas nos espaços que são climatizados, mesmo que de forma esporádica, ou seja, quando as pessoas estão em casa tipo, entre as 6 da tarde e as 11 da noite, vê-se que com apenas uma salamandra é possível aquecer o edifício de uma forma bastante rápida e eficaz. E que, devido à inércia térmica do sistema construtivo, por exemplo, quando se desliga o sistema e, por exemplo, eles saem de casa para irem de férias, temos aqui quase 4 dias em que a temperatura vai diminuir de forma muito gradual até atingir os valores dos restantes compartimentos, o que também é um dado interessante para um edifício que é aquecido de forma esporádica. Relativamente à umidade relativa, os valores são um bocadinho mais altos do que no verão, mas mesmo assim continua entre os 70% e os 40%, o que continua a ser bastante bom para um edifício que não tem nenhum sistema de regulação ou de ventilação mecânica. Tudo natural, ventilação natural. Em relação aos gráficos de conforto adaptativo, nós vemos aqui que sem o sistema de climatização andamos aqui no limiar, ou seja, estaríamos ligeiramente frios, mas com o sistema de climatização é possível atingir aqui condições de conforto boas condições de conforto. Fazendo uma categorização, ou seja, atribuindo classes de conforto em relação ao ambiente interior, segundo as normas, o que vemos aqui é que, por exemplo, no inverno, eu vou tirar aqui o gráfico do verão, no inverno nós temos aqui uma situação a vermelho, que é o edifício, como não é climatizado, a maior parte do tempo está com uma temperatura abaixo dos 18 graus, em quase todos os compartimentos, tirando aqui a sala e um quarto. E o que é disparar, ou seja, não tem um bom desempenho. No caso da umidade relativa, mesmo de inverno, já temos aqui situações de categoria 1, categoria 2, que são as categorias mais exigentes, mas passando para a situação de verão, que é mais fácil de explicar, é que vemos aqui que o edifício, sem qualquer sistema de arrefecimento, está a maior parte do tempo na categoria 1 e 2, tanto na umidade relativa aqui como na qualidade do ambiente térmico. E as categorias 1 e 2, categoria 2 é para edifícios novos, ou seja, são os requisitos para fazer edifícios novos,
e a categoria 1 é para edifícios com bastante mais exigentes, ou seja, tipo, com necessidades especiais, tipo creches, lares de idosos, hospitais. Ou seja, temos um edifício que é um edifício que não está otimizado, tem sistemas tradicionais, há infiltrações de ar, há outras coisas, não tem vidro simples e tem situações de conforto de categoria 1, o que não deixa de ser bastante interessante. Em relação às concentrações de dióxido de carbono dentro do edifício, o que nós vemos aqui é que também o edifício está sempre em todas as estações dentro da categoria 1 e os níveis de concentração de CO2 dentro do edifício estão bastante abaixo do limite das normas, ou do limite que é referido nos regulamentos. Ou seja, isto é um edifício impecável para passar férias. Se quiserem comprar, não é possível, não está à venda, os proprietários não estão interessados, estão muito satisfeitos, por isso não estão interessados em comprar, em vender. E agora em relação à parte da energia, nós vimos aqui um edifício que tinha um bom comportamento de verão, mas nós agora se quisermos construir um edifício em taipa, segundo o regulamento, o regulamento não é possível fazê-lo sem acrescentar isolamento. Apesar de haver aqui, para esta zona climática, teríamos de ter um U de 0,50 e uma parede taipa ou de adobe, o varia entre 1,60 e 0,87. Para tentar perceber este comportamento e tentar perceber se o regulamento era um bocadinho exigente ou exigente demais em relação ao que era aplicável a estas zonas, que muita gente se queixa disso, nós quisemos fazer uma simulação com base neste edifício, em que usando o mesmo edifício, as mesmas condicionantes, as mesmas características, a única coisa que mudámos foi as paredes exteriores. Então, o que é que fizemos? Foi comparar as necessidades anuais de energia para climatização. Eu peço desculpa que algumas coisas estão aqui em inglês, acabei por não ter tempo de traduzir. Comparando uma parede taipa, que é a parede com as características que lá está, com uma parede dupla tijolo sem isolamento, uma parede de tijolo cerâmico com isolamento e regulamento em vigor, e o U do regulamento em vigor, e depois a parede taipa com o mesmo U e também com isolamento. Assim, a parede de taipa convencional é que tem as maiores necessidades de energia, não é? E a melhor é que a parede de tijolo com o ETICS. No entanto, há aqui uma situação que é bastante interessante. Se vocês virem aqui as necessidades de arrefecimento, a parede tradicional tem quase metade das necessidades de arrefecimento das restantes paredes. Mesmo quando adicionamos o isolamento à parede taipa, as suas necessidades de arrefecimento quase que duplicaram. O que não deixa de ser um dado bastante interessante. Claro que isto aqui, estamos a ver o edifício de uma forma simplificada e incomodamos apenas as paredes. E agora seria interessante tentar otimizar o resto dos sistemas construtivos e ver se estes valores se mantêm assim. E a parte do arrefecimento é particularmente importante, não é? Porque nós estamos a fazer simulações com dados climáticos com médias até o ano 2000, não é? E com as alterações climáticas prevê-se que as necessidades de arrefecimento até 2050 tripliquem. Ou seja, é provável que se nós usássemos dados climáticos que considerassem cenários em que o aquecimento, ou seja, os invernos sejam mais amenos e os verões ainda mais pesados e agrestes, que aquela situação se inverta ali um bocadinho. Em relação à avaliação de ciclo de vida, o que é que nós fizemos? Como já tinha dito, a Terra é sempre percepcionada como material ecológico. O problema é que depois é muito difícil encontrar dados quantitativos sobre esse desempenho e dados quantitativos que permitam fazer comparações de forma equitativa. O que acontece é que há alguns estudos, mas uns consideram umas coisas, outros consideram outras, e é muito difícil comparar. O que nós fizemos acaba por ser pioneiro a nível nacional e internacional, porque nós usámos dados reais de uma empresa, ou seja, um contexto real de produção, fizemos a avaliação de ciclo de vida e de acordo com as normas aplicáveis para as declarações ambientais de produto. Ou seja, estes dados são comparáveis com outros produtos que já tenham as declarações ambientais de produto ou que tenham sido avaliados com a mesma metodologia. Então, o que é que nós consideramos? Contabilizamos todos os recursos que entram dentro do ciclo produtivo e depois calculamos o que é o que sai, não é? Calculamos o ciclo desde a sua extração, transformação e produção, não é? Não consideramos as etapas de uso, isso foi baseado em cenários. E no caso destes materiais, ainda tem aqui uma parte interessante que são os cenários de fim de vida por causa da reutilização e da reciclagem, devido ao seu grande potencial de reciclagem. Então, os resultados são estes. Para os BTCs, consideramos os impactos desde a extração até ao portão da fábrica, conforme a norma diz. No caso da taipa, devido às suas características, tivemos que considerar a etapa de construção.
como seria de esperar. E numa comparação equitativa de paredes, ou seja, 1 metro quadrado de parede com os mesmos requisitos funcionais, o que nós vemos aqui é que para 2 categorias de impacto, como o potencial de aquecimento global e a energia incorporada, tanto os BTCs como a taipa, em relação a paredes de tijolo cerâmico ou de betão, têm metade ou menos metade dos impactos ambientais, não é? O que não deixa de ser, o que é bastante interessante. E mesmo nas restantes categorias de impacto, eu não vou estar aqui a detalhar, porque senão isto torna-se bastante chato, não é? Mas em quase todas as categorias de impacto, ou praticamente todas, a azul é o BTC, os impactos são muito, muito inferiores em relação aos materiais convencionais. E no caso da taipa, idem, aspas, também a mesma coisa, ou seja, a diferença é bastante acentuada, ou seja, há um grande potencial destes materiais, não é? Porque têm reduzido impacto ambiental e isto está relacionado também com o impacto na saúde fora do edifício, por assim dizer. Eu não vou estar a explicar propriamente isto, eu estou a mostrar estes gráficos aqui que são, por assim dizer, o impacto dos vários processos por cada módulo das fases de cada uma das etapas de construção ou de produção do material, mas só para dizer aqui uma coisa, que é, por exemplo, nos BTCs, a maior parte dos impactos durante a fase de produção dos BTCs está relacionado com a adição da cal para a estabilização do BTC e não com o resto, nem é tanta energia que é utilizada pela prensa mecânica, nem o resto. É só apenas a cal. A cal representa para aí 60%, para aí não, são cerca de 60% dos impactos do BTC na fase de produção. E também tem um impacto significativo, aqui por exemplo, no caso da taipa, a adição da cal. E aqui nos BTCs a cal são 6% e no caso da taipa eram 3%, o que foi considerado. E terminei, espero não ter falado demasiado depressa e espero ter sido claro, mas também se não fui claro, por favor coloquem as vossas dúvidas e terei todo o gosto em responder ao que não disse ou que me esqueci de dizer. Obrigado. Ok, Jorge, obrigado. De facto, prolongaste um bocadinho mais o teu tempo, mas acho que foi muito útil ouvir. Peço desculpa. Peço desculpa. Para já, gostava que tu pudesses tirar a tua apresentação. É isso que eu vou fazer. Aqui já houve pessoas que colocaram perguntas para a Paulina. E uma das pessoas que colocou foi o Guilherme, e ele fala na elevada absorção da umidade dos rebocos de terra se induz uma redução da temperatura e se é suficiente ou não causar este efeito, se de facto a elevada absorção da argila consegue ter este efeito de redução da temperatura interior. Obrigada pela questão. A Paulina, exato. Sim, a questão é que a nossa sensação de conforto varia com a umidade relativa. E há um diagrama que muitos conhecem, que é o diagrama psicrométrico, que relaciona temperaturas, umidades absolutas e umidades relativas. Ora, se nós reduzimos a umidade relativa, logo aí temos uma sensação de mais conforto, nomeadamente se estivermos de inverno, em que, no nosso país, pelo menos, não sei no caso do Guilherme, no inverno temos umidades relativas muito altas e ao conseguirmos reduzir essa umidade, a nossa sensação de temperatura de conforto melhora diretamente. Não é um efeito direto, mas é um efeito indireto. Okay. Outra questão para a Paulina era como é que foi a Carlita que perguntou como é que mediram o controle de umidade das argilas. Nós não medimos propriamente da argila, nós medimos do reboco feito com argamassa, que por sua vez tem argila. Portanto, uma terra que tem argilas. E mediu-se através do ensaio de higroscopicidade, tanto na adsorção como na desadsorção, variando entre temperatura, na adsorção variando entre 50 e 80, portanto, temos o reboco a 50, colocamos a 80
considerando 80 uma umidade relativa alta, e vamos medindo qual é o acréscimo de massa que o reboco tem. E, portanto, o acréscimo de massa é a água que ele está a absorver. No caso não é água líquida, mas é vapor de água. E, portanto, é medido através de uma variação de massa a dividir pela área exposta. Ok. Eu penso que tu já respondeste, não sei se haverá mais alguma questão. Ana, não sei se queres colocar alguma questão. Sim, há uma questão que eu gostaria de colocar, pode ser uma questão colocada a todos. Aqui falamos bastante da questão da higroscopicidade, também falamos da forma como a Terra se comporta de forma passiva, mas houve algo que o Jorge introduziu e que eu acho que é bastante importante, que é a questão de que aquecimento é que depois nós colocamos dentro das habitações. E a minha pergunta era também, escolhendo diferentes tipos, que tipo de aquecimento devemos colocar e como é que isso vai influenciar também, de alguma forma, o comportamento de rebocos de terra ou da higroscopicidade. Eu posso dar a minha opinião. O reboco de terra, quando nós aplicamos com estas espessuras de 1,5, acaba por ser pouco significativo para a parte de isolamento térmico, e também pouco significativo para a parte da inércia térmica, admitindo que estamos a falar em rebocos de 1,5 cm, 2 cm. Agora, estas construções em terra, e eu por acaso já fiz medições, não em taipa como fez o Jorge, mas fiz numa solução de cobre aligeirado. Portanto, o cobre é uma outra técnica e no nosso caso nós fizemos um cobre muito aligeirado, cheio de canas. E tivemos a mesma leitura, quase a mesma leitura que o Jorge teve naquelas paredes de taipa. O que quer dizer que a inércia térmica de uma parede de terra é tão grande que mesmo numa técnica mais aligeirada, aquele efeito acontece. E no nosso caso nós temos uma cela, digamos assim, nas traseiras do nosso departamento e ligámos um aquecedor ao poste de eletricidade. E, portanto, o aquecedor ligava quando ligava a luz elétrica e, portanto, também tinha só aquele aquecimento interrompido, como a maior parte das casas que não têm aquecimento central têm, e tivemos a mesma situação. Portanto, eu acho que para casas com este nível de inércia térmica, uma solução de uma salamandra que funciona a biomassa seria excelente e continuava a ser ecológica. Pois é isso mesmo que me pareceu que seria importante também ressaltar. Embora a pergunta seguinte esteja ligada um pouco àquilo que se falou na primeira sessão, aqui nesta sessão nós abordamos muito a questão higroscópica e menos a questão dos poluentes, que foi abordado mais na primeira sessão. De qualquer forma, revisitando, agora juntando estas duas questões, podemos dizer que a Terra tem como revestimento propriedades positivas a nível higroscópico, mas também em termos de não lançar poluentes para a atmosfera e captar poluentes? É possível dizer isto? Tem uma pergunta da Ana Antunes. Eu posso ajudar. Na passada semana a Flor Bela apresentou o seu trabalho e falou sobre os poluentes e efetivamente o que a Flor Bela conseguiu observar foi que materiais naturais e também a terra absorveram alguns poluentes, alguns compostos orgânicos voláteis. Eu já não me recordo quais é que foram os compostos orgânicos voláteis que foram medidos no trabalho da Flor Bela. Eu lembro que um deles era o tolueno. Eu lembro que ela falou que um deles era o tolueno. E efetivamente a terra conseguiu absorver estes poluentes. E claro, no meu caso, até à data só fizemos apenas o comportamento higroscópico e vimos sem dúvida, e como a Paulina falou e muito bem, nas capacidades excelentes que a Terra tem. Nas capacidades dos poluentes, pelos vistos, devido ao trabalho da Flor Bela, e poderão existir mais alguns,
as excelentes capacidades de captação de poluentes. Assim, o que eu acho, e pelo trabalho da Carla, há maneira de nós podermos incluir na formulação das argamassas de terra determinadas fibras. No caso, ela utilizou lãs. Portanto, há biocarvões, há determinados constituintes que podem ser introduzidos na formação das argamassas de terra e que a tendência é que nós consigamos melhorar essa capacidade. Mas é uma área que está atualmente em estudo. Não há propriamente, sem ser aquele projeto que a Carla Florbela falou, que nós tínhamos conhecimento, não há outros estudos. Nós já devemos lá chegar, mas ainda não chegámos. Okay. Talvez Eu não sei se o Jorge quer comentar também esta questão. Posso acrescentar uma coisinha também, que, assim, que não foi falado e que eu acho que é importante, e que também tem a ver com o conforto e com a saúde, que é a questão da acústica. Pronto, as paredes de taipa, pela sua massa, também funcionam muito bem do ponto de vista acústico. Obviamente, precisam de isolamento acústico na cobertura, como precisam de isolamento térmico na cobertura, mas era só para não me esquecer que essa parte que não foi falada também faz parte do conforto e da saúde. É verdade. Jorge, não sei se queres comentar. É assim, eu, em relação à parte das argamassas e da absorção de contaminantes, não posso dizer nada porque não tenho conhecimento para isso, tirando aquilo que ouço, e acho que a Paulina e a Idália já responderam isso. Em relação aos sistemas de aquecimento, tinha sido a pergunta da Ana Velosa, o sistema de aquecimento, qual é o sistema de aquecimento melhor? Eu não acho que exista um sistema de aquecimento melhor, temos de ver qual é o sistema de aquecimento que é o mais eficiente. Porque o que nós queremos é energia, ou seja, energia sob a forma de calor ou sob a forma de frio, não é? Depois temos que ver qual é a forma mais eficiente. A questão, às vezes, das salamandras, que no caso é um sistema muito simples, não é? Às vezes pode não ser o mais eficiente. Pode ser eficaz, mas pode não ser o mais eficiente. E neste caso, os sistemas a fogo, ou seja, de combustão, há uma questão bastante importante relacionada com a qualidade do ar interior, que é esses sistemas de combustão que depois usam biomassa, etc., libertam partículas. Se não houver uma boa exaustão, há bocado que eu estava a falar, que era, por exemplo, as pessoas tinham que aquecer e havia uma grande libertação das partículas PM10 e PM2,5, estão relacionadas com essa combustão. Ou seja... Mas salamandras ou lareiras? Lareiras, por exemplo, temos que considerar que a salamandra pode não estar bem isolada, não é? Ou seja, há sempre uma libertação pode haver sempre uma libertação de fumo se não houver uma boa exaustão. Eu não estou a colocar em causa as salamandras, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que esses sistemas, por vezes, se não estiverem bem isolados no sentido de isolados estanques, não é? Por causa, só deve ser o calor, não deve ser o fumo, pode ser uma via de contaminação. E o que acontece é que muitas vezes vemos, e é comum, porque estava a falar da pobreza energética, de mortes de pessoas por dióxido de carbono ou monóxido de carbono relacionados com sistemas de combustão caseiros que usam carvão ou coisas assim do género, não é? E depois as pessoas não ventilam, não é? Porque está frio lá fora e não querem ventilar, depois tem esse problema. Ou seja, temos que ver qual é o sistema mais adequado de aquecimento, mas o que interessa é que seja o mais eficiente. Depois a forma de energia, temos que ver o que é adequado em função do sítio. Se for a biomassa, melhor, não é? Mas temos que ver o que é que lá está. Vou fazer uma questão ao Jorge. Sim. Força. Ok. Jorge, sobre a análise e ciclo de vida fiquei muito interessada nesse assunto e tem tudo a ver com a qualidade. A minha questão vai no sentido de fizeste só a análise até ao portão nos adobos e até, penso que a aplicação na parte da taipa, foi isso? Sim. E a parte da reciclagem, houve algum estudo ou não? Nós fizemos, é assim, nós não quantificámos, nós fizemos o estudo e avaliámos o potencial de reciclagem. Agora, não quantificámos os impactos. Não quantificámos porquê? Porque isso depois é baseado em cenários. E a empresa, ou seja, nós estávamos a basear-nos numa empresa, ou seja, toda a informação vinha da empresa. E nós quisemos usar a informação o mais real possível. Nós definimos no estudo, isso está publicado no artigo, definimos o cenário e dissemos qual era o potencial de serem reciclados, o que é que teria que ser adicionado ou não, segundo o que a empresa disse.
mas nós não quantificámos porque a empresa não tem isso implementado, ou seja, ela não tem um sistema implementado de reciclagem. Desculpa, eu estou a dizer isto porque, pelo aquilo que eu percebi, existia uma percentagem de cal adicionada, quer na taipa, quer nos adobos, não foi? Adobos ou BTCs? BTCs, sim, BTCs. Havia. Mas isso não era o facto de ter um bocadinho de cal não era o problema, porque nós falámos com a empresa e eles disseram que, por exemplo, os próprios BTCs que saem com defeito na máquina, não é? Ou que se partiram durante o processo, o que eles fazem é trituram aquilo novamente e adicionam novamente à mistura. Agora, claro, se eles pegassem, por exemplo, num lote de BTCs que eram novamente para triturar e fazer novos BTCs, eles teriam que adicionar mais cal à mistura para garantir que aquilo depois tinha a qualidade que eles querem para poder vender ou para poder aplicar. Mas quando são poucos BTCs, eles basicamente trituram aqueles BTCs, adicionam ao resto da mistura e depois gerem a questão a ver se está com a qualidade que eles querem e adicionam mais ou menos cal. Assim, a percentagem de cal também é a percentagem que eles normalmente usam. Porque aquilo depois varia com o tipo de solo que eles estão a usar para fazer os BTCs ou a taipa. Mas neste sentido eu estou a falar não no próprio fabrico, mas um dia imagina que se queira fazer a desconstrução da edificação. O material não é 100% reciclável, uma vez que tem a cal, era por aí. Não, ele é reciclável. A cal não é um problema na reciclagem. Porque é assim, o material não foi cozido. Por isso, ou seja, aquilo só tem que ser desagregado, misturar água novamente e depois controlar, ou seja, isso tem que ser, são eles que controlam o processo, eu não tenho conhecimento sobre a parte técnica de controle do processo, essa parte eu não vou opinar sobre isso, mas segundo eles aquilo é fácil, ou seja, eles deitam uma parede para baixo, eles aproveitam essa terra, vão ver se aquilo depois tem a plasticidade, os requisitos que são necessários com a análise de solos e depois veem se necessitam de adicionar mais ou menos cal. Mas é possível, porque o material não é cozido, ou seja, não há uma perda de propriedade. Essa é a vantagem dos BTCs e da taipa. É como tem pouco processamento, aquilo basicamente é uma mistura de água que eles ali, por segurança, adicionam. Segurança, vou chamar de segurança, é assim, nós fomos conservadores nesta parte e quisemos pôr um cenário ligeiramente pior, porque eles dizem que muitas vezes conseguem fazer as taipas sem adicionar cal. Mas nós quisemos pôr o cenário da cal, porque isso agrava os impactos, não é? E isso agrava um bocadinho os impactos. E nós quisemos fazer isso um bocadinho pior. Para depois também não sermos acusados de estarmos a tentar enviosar os resultados, não colocando os cenários mais comuns. Não é? Mesmo assim, quando publicámos o estudo, houve um revisor que perguntou porque é que não tínhamos adicionado mais percentagens de cal, porque os solos não são todos iguais. E ele tinha razão, mas naquele caso era o mais comum. O que eles faziam mais comum era aquilo. Mas isso não tem implicações na parte da reciclagem. Pode ter implicação no caso de desmontar o edifício e enviar o solo para a terra ou deixá-lo. Mesmo assim, a percentagem de cal é tão baixa, não é? Que também não parece que o impacto não é assim tão grande. Não é assim tão grande. Nos BTCs talvez um bocadinho maior. No caso da taipa não me parece problemático. Ok, obrigada. Nada. Jorge, desculpa, eu estava a falar, eu estava a pedir se tu podias eventualmente partilhar o artigo que tu falaste, porque pode haver interesse nesse conhecimento, está bem? Pode. É assim, o artigo está disponível, eu não sei se ele já ainda está com embargo ou não por causa da revista, mas se forem ao site do Rever, vão a publicações e estão lá todas as publicações, ou quase todas, não estão as mais recentes, mas estão lá as publicações. Se por acaso com os links que lá estão não conseguirem aceder, enviem-nos um e-mail que nós enviamos. Okay. Mas eu depois posso partilhar juntamente com a apresentação e eu partilho o artigo. Ok. Uma última pergunta para a professora Paulina. É o do Silva. Ele pergunta das questões térmicas das zonas interiores e da higrospicidade dos recursos da terra que irá reduzir... Abel Silva. Diz? Abel Silva. Desculpe, pronto. Abel. Silva. E, portanto, Paulina, tu podes responder à pergunta, já leste a pergunta? Sim, sim. Okay. Eu, por acaso, não mostrei aqui, mas nós temos resultados do mesmo reboco. A higrospicidade dele, sem ou com a caiação, é praticamente a mesma. Portanto, quando se quer aplicar algum acabamento para mudar a cor, pronto, quando se quer aplicar algum revestimento,
o revestimento com a caiação é o mais inócuo para a higroscopicidade, não reduz quase nada. Comparativamente a um barramento ou uma pintura, esses iriam reduzir muito mais a higroscopicidade. A questão bactericida é aquela tradição, principalmente alentejana, de a vizinha que não caiava a sua casa, parecia que não estava, que era um bocadinho menos higiênica, parecia que era mais porca, digamos assim. E, portanto, há esse efeito bactericida que era usado como a lavagem da parede. Felizmente, do ponto de vista da higroscopicidade, a caiação, não estou a falar de 10 e 20 camadas de caiação, mas uma caiação normal, com 2 ou 3 mãos, não prejudica quase nada a higroscopicidade. O que achamos estranho, uma vez que aplicar um bocadinho de cal na argamassa prejudica, mas a caiação não. Engraçado. Muito obrigada, Paulina. Bem, parece que tivemos uma sessão com uma componente bastante técnica e bastante rica em termos de conhecimento que já existe em Portugal a vários níveis sobre a terra e a construção em terra e como é que ela trabalha bem com aquilo que nós queremos para a saúde, não é? Como é que ela se identifica com necessidades que nós temos atualmente nos edifícios. E teremos então uma terceira sessão com a designação Habitar com Terra, para a semana à mesma hora, sobre... São casos, no fundo, concretos de arquitetura. No fundo, vamos ver um bocadinho da arquitetura que se vai fazendo aqui em Portugal e fora. E, portanto, convidamos que também possam estar presentes, porque acho que são coisas bastante interessantes e perdermos um bocadinho o medo de que a construção em terra é uma coisa feia, mal acabada, para povos indígenas. Acho que temos que perder um bocadinho essa noção. E resta-me agradecer, de facto, a presença de todos. Ficamos contentes que tenha sido tão interessante a participação de pessoas de várias partes do mundo, volto a referir, efetivamente do Brasil, da Guatemala, do Peru, de Espanha, de Itália, inclusivamente. Portanto, temos aqui um leque conseguimos ter aqui um leque de facto de variedade de pessoas que é muito interessante. Portanto, despeço-me de todos, muito obrigado e vemo-nos na próxima semana, no dia 29, à mesma hora. Ok? Obrigadíssimo. Muito obrigada a todos. Obrigado. Até para a semana. Tchau, até para a semana. Um abraço.